Fala pessoal, e nesse vídeo eu vou comentar as questões de direito penal da prova objetiva de investigador e da prova objetiva de escrivão. Já comentei de criminologia, tá no vídeo anterior, inclusive tem muita questão de criminologia para você recorrer, inclusive questão ali para mim claramente precisam ser anuladas, tá? De investigador e escrivão. Escrivão eu lembro de 3 aqui de cabeça, tá? E penal, ó, direito em si, eu vejo como uma prova muito padrão pro Unesp. Algumas fáceis, outras difíceis, algumas armadilhas que eu sei que vai deixar muita gente puta da vida. Eu vou mostrar pra vocês. A primeira questão de investigador, eu sei que muita gente errou porque caiu na casca de banana. Questão que o examinador foi maldoso mesmo, tá? Foi maldoso, eu vou provar pra vocês. Só que eu tenho que confessar, já gravei, aqui eu tô gravando já logo após a publicação do gabarito preliminar. Então eu vou correr, porque não tem mais sentido falar se é esse ou se é aquele, já destacar, mas apontar se eventualmente tem questão ou não para ser anulada. E eu fico muito feliz porque assim como criminologia penal, também acertei na reta final, também acertei a questão no aluno de véspera, menos, né? Acertei só 2 de penal, enquanto que criminologia foram várias, foram 10 questões. Mas segue o nosso trabalho aí, depois eu vou fazer uma somatória de tudo que eu e o nosso time de professores acertamos nessa reta final aí, para contribuir com a aprovação de vocês. Lembrando que depois vem prova oral. Você que quer se preparar para a prova oral comigo, que é a minha mentoria, eu vou deixar na descrição o link, o grupo, nosso grupo de WhatsApp, para você entrar aqui na nossa lista de espera. Para assim que abrir a mentoria, como ter um contato individual comigo, claro que as vagas são limitadas, então você precisa estar nessa fila de espera. Vou deixar o link na descrição. Vamos começar com a primeira pergunta de investigador. Essa aqui eu sei que muita gente errou. Aparentemente uma questão simples, mas não é. Aqui o examinador foi sacana. A gente conhece o examinador, ele é sacana mesmo. Olha essa questão, galera. A conduta do agente que, uma vez iniciada a execução, impede voluntariamente que o ato se produza é denominado do quê? Eu sei que a maioria de vocês foi em desistência voluntária, mas não é, galera. Não é arrependimento eficaz. Olha que desgraça de banca. A gente aprende, isso aqui eu entreguei numa live reta final e nas 100 dicas. Olha só, na desistência voluntária, vamos lembrar do intercrimes, né? Aqui nós temos cogitação, preparação, execução e consumação. Na desistência voluntária, o agente está aqui no meio da execução. Então ele simplesmente desiste de prosseguir voluntariamente na execução. Ponto. E só, e vai embora. Só que, qual que é o pulo do gato? No arrependimento eficaz, apesar da lei não falar diretamente, mas implicitamente isso já está subentendido, ele também recua voluntariamente. Só que ele esgota a execução, só que tem um ponto-chave. Ele impede que o resultado se produza. E aqui o enunciado fala que ele impede. Não tem impedimento de resultado na desistência voluntária, mas aqui ele impede que o ato se produza. A banca usou ato como sinônimo de resultado. Portanto, a alternativa correta é a B, arrependimento eficaz. Questão chata, encardida, que eu sei que muita gente errou. Olha o artigo 15, ó. O agente que voluntariamente, então essa expressão é usada tecnicamente para desistência voluntária, mas ela também está presente, ainda que de forma implícita, no arrependimento eficaz, tá? Voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Então o cara só não vai adiante na execução. Só que no arrependimento eficaz, ele impede a produção do resultado. E essa expressão matou a questão, impede que o ato se produza, ou seja, que o resultado se produza. Há um comportamento ativo que não existe na desistência voluntária. Então, ó, já adianta, essa aqui... Diego, dá para recorrer? Essa não, muito improvável, tá? Próxima questão, essa eu entreguei de todas as formas, porque eu sempre acho que esse estudo vai cair, caía muito de 2018 para trás e voltou a cair. Essa acertei no aulão de véspera, inclusive, que é a questão do dolo eventual. Quando a gente assume o risco de produzir o resultado, é correto dizer que houve dolo, que no caso, dolo eventual. Essa facinha, essa de graça, essa veio dentro dos padrões da VUNESP, tá? Agora, o que é questão letra de lei? Eu não vou perder muito tempo. Essa questão 47 é letra de lei. Veja, no concurso de pessoas, quando um dos agentes concorrentes quis participar de crime menos grave, é aquela cooperação dolosamente distinta. Isso eu detalhe com exemplos, inclusive, lá na Academia DP. E quando a participação for de menor importância, o que gera? Diminuição de pena. Então, a única alternativa que preenche corretamente aí a letra da lei é a E. Se ele é aplicada a pena deixe, na cooperação dolosamente distinta, e a redução é de 1/6 a 1/3. Tá? Então, tá aqui o gabarito da questão número 47 de investigador. Vamos para a próxima. A próxima também gerou muitas dúvidas. Aqui é o sujeito que vai provocar aborto e ele consegue consentimento de forma fraudulenta. Então o consentimento é inválido. Não serve para nada o consentimento, tá? Então aqui no caso seria o artigo 125. Só que a banca nem entra nesse detalhe. A banca quer saber o seguinte: por conta das manobras abortivas, sobrevém a morte da gestante. Só que não houve a intenção, então a morte é culposa. Aqui o que você precisa saber é o seguinte: o crime de aborto, beleza, cometeu, e isso acho que tem praticamente todas as alternativas.
Só que a questão é a morte culposa. Essa morte culposa, o sujeito vai responder em concurso de crimes? Aborto mais o homicídio culposo? Não, é pegadinha de concurso. Porque já existe uma modalidade pré-ter dolosa no crime de aborto. Inclusive com a pena duplicada. Duplicada. Isso aqui é letrinha de lei, tá, galera? Então só quem sabia disso, que existia essa modalidade específica de crime pré-ter doloso, acertaria. Que aqui no caso é a alternativa C, tá bom? Então muito cuidado, que realmente é conhecimento, tá? Aqui realmente quem vai só por eliminação ficaria entre duas questões, ou concurso de crimes ou modalidade pré-ter dolosa, tá bom? Próxima questão, essa aqui, letra de lei, um crime relativamente recente, ó. A conduta de causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento mediante humilhação, manipulação, causando prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Galera, letra de lei, configura crime de violência psicológica contra a mulher. Artigo 147, até colocar aqui para vocês, artigo 147B. Tá? É o B, muita gente olha o A, mas o B tá escondidinho embaixo ali. É o B, galera. 147B é letrinha de lei, não tem como errar essa questão. Se você estudou o assunto, tá tranquilo. Se você não estudou, aí realmente é difícil pra acertar uma questão dessa, porque aqui é letra de lei mesmo, tá bom? Outra questão polêmica, e essa eu sei que muita gente errou. Essa questão, galera, cuidado. Essa eu diria que foi uma das mais difíceis de investigador, porque demanda uma boa interpretação. Presta bem atenção no que eu vou falar. Diego, dá pra recorrer? Não dá, eu vou explicar pra vocês. Olha só. Agente policial comunica à autoridade policial sobre a ocorrência de contravenção penal de que sabe inocente seu desafeto. Então, a princípio, parece que é o crime de comunicação falsa de crime ou contravenção. Crime do artigo 340 do Código Penal. Parece que é esse o crime. Aí, e o conduz o detido até a delegacia de polícia. Aqui já deixa meio estranha a questão. Porque se o conduziu por um fato atípico, ou seja, seria, entre aspas, uma forma de prisão em flagrante, também haveria abuso de autoridade, mas a questão não entra nesse detalhe. Aí no final fala, ó, a pulo do gato tá aqui, ó, conduzido, aí tá aqui, ó, foi conduzido, detido até a delegacia e conduzido livre-se solto. O detalhe tá no final. Ao final do quê? A ação penal. O desafeto da gente é absolvido. Olha só, o crime de falsa comunicação de crime ou contravenção, que é o crime do artigo 340, provocar ação de autoridade, comunicando falsamente crime ou contravenção, esse crime é um crime subsidiário. Ele é um crime subsidiário da denunciação caluniosa, que é esse crime aqui, ó, artigo 339, que é um crime que cai muito pro TJ São Paulo. Dar causa à instauração de algum procedimento, né, como inquérito policial, ação penal, imputando crime ou contravenção, quem sabe mentirosa. Contravenção tá lá também, tá? Contravenção tá lá. Tem redução de pena, tá tudo lá. E houve, inclusive, uma turbinada recentemente na denunciação caluniosa. Então, qual que é o detalhe? Como o final da questão fala que o sujeito foi absolvido da ação penal, fica claro o quê? Que foi instaurada a ação penal, que teve ação penal. Então, já não é mais comunicação falsa de crime ou contravenção, é denunciação caluniosa, que nem tem entre as alternativas. A única que diz, de forma indireta, que seria outro crime, é a alternativa B, praticou crime consumado. Então, por isso que não é a alternativa E. Essa questão não é fácil, tá? Pro cara que tá cansado. Aí vem questão número 50 de 80. Já tá caminhando ali pros finalmente da prova. E aí, dei uma questão como essa, que tem que pegar o detalhezinho no final. Eu sei que essa questão vai derrubar muita gente. Vai derrubar muita gente no cansaço e na falta de atenção nos detalhes, tá bom? Vamos a outro ponto agora. Ó, essa questão agora é uma questão que fala muito mais de sucessão das leis penais no tempo, do que propriamente ali, da teoria da atividade e tudo mais, do que propriamente em feminicídio, nem em riborel. Vamos entender? Olha essa questão que é enunciado longo, né? Caio após uma briga com a enteada, Mévia, sempre Caio, Mévio, Tício, né? Os caras não têm criatividade. De 13 anos, com quem residia, ao não admitir ser contrariado por uma mulher, desfere contra ela vários golpes de faca com o intuito de matá-la. E ó, fala que a agressão, tentativa de homicídio aqui, acho que ela morreu, né, depois, homicídio, aqui ó, a referida agressão veio em junho de 2022. Nessa época não tinha lei em Riborel. Não tinha lei em Riborel. Aí vem lá, Mévia foi levada para o hospital, onde passou por cirurgia e permaneceu internada por 3 meses. No entanto, faleceu, daqui homicídio consumado, por complicações decorrentes da violência sofrida em agosto de 2022, já quando contava com 14 anos. Isso aqui é irrelevante, é o que vale o tempo do crime. Considerando o tipo penal de homicídio, com todas as suas modalidades, bem como que a qualificadora da idade da vítima, por ser menor de 14 anos, entrou em vigor no ordenamento jurídico em julho de 2022, ou seja, um mês depois da conduta. Um mês depois. Embora a lei tivesse sido publicada em maio, mas com vacácio legis de 45 dias, assinale a alternativa correta. Galera, veja, se primeiro acontecer uma conduta, e tempo da teoria do crime, atividade.
Veja, tempo do crime, né? Atividade. Então, eu aplico o quê? Feminicídio. E depois veio a lei Henri Borel, nós não aplicamos aí a qualificadora da menor de 14 anos. Não aplicamos, tá? Então aqui, galera, é só o feminicídio mesmo, tá? Então vamos lá, vamos ver para a alternativa correta, alternativa C. C praticou crime, Caio praticou crime de feminicídio, não incidindo a qualificadora pela idade. Uma vez que o tempo em que pratica o crime, a lei que a introduziu não vigia, tá correto. Então aqui é só uma questão de tempo do crime, mascarada de homicídio qualificado e homicídio pela lei Henri Borel, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Olha só, essa me fez rir. Quando eu li essa questão, eu ri muito. É o tipo de questão que eu faria num simulado, porque eu gosto de usar o humor aqui para brincar com os alunos. Olha essa questão, galera. É a briga do Tício e Caio. Os amiguinhos Tício e Caio saíram na porrada aqui porque estavam alcoolizados e tal. Tício, Caio e Ramon são os amigos que vivem brincando no bar, ficaram alcoolizados, bêbados, né? Daqui a Tício e Caio estavam em um bar, bebendo e conversando. Após várias cervejas, Caio começou a provocar Tício chamando de corno. Pô, aí não se faz, né? Chamou de corno, pois afirmava que já tinha se relacionado com a namorada dele, inclusive ao mesmo tempo em que namorava. Mas vai piorar. Sentindo-se muito ofendido, Tício levantou-se da mesa e pediu para Caio parar. Para, Caio, por favor. Imagina um bêbado falando, para, Caio, para com isso, meu amigo. Caio, rindo muito, prosseguiu com as ofensas, afirmando ainda ter se relacionado também com a mãe de Tício, a quem chamou de coroa gostosa. Esse cara apelou, esse cara foi pra baixaria. Tício, naquele momento, desferiu um soco no rosto de Caio, mas a questão de nexo causal, ó, um soco no rosto de Caio, que com o impacto se desequilibrou e bateu a cabeça no chão, vindo a desmaiar. Socorrido no hospital, já consciente, Caio passa por exames que descartam a gravidade das lesões, havendo apenas corte superficial e hematomas. Então lesão corporal leve. Só que olha o detalhe, o médico plantonista do hospital, no entanto, ministrou medicação intravenosa para a dor, ao qual Caio era alérgico e tinha informado. Então a culpa foi do médico. O médico que matou o sujeito aqui, o sujeito morreu. Então, veja, o amigo Tício praticou lesão corporal leve. Diego, mas se ele não estivesse lá no hospital, ele não teria morrido. Ó, nós aqui estamos trabalhando com as causas supervenientes. Ou seja, causas que acontecem depois. E aqui é uma causa superveniente, relativamente independente. Por que relativamente independente? É relativa porque o cara só estaria lá no hospital porque levou um soco na cara, beleza, que caiu e tal. Então é relativamente dependente, mas é relativa assim, não absolutamente dependente, porque o resultado foi criado por uma conduta de terceiros, pelo médico no caso, e que por si só causou o resultado. Foi o médico que causou o resultado, não foi o cara com o soco dele que ia ministrar a injeção ali com uma medicação que o cara era alérgico. Então, nesse caso, muito cuidado, galera. Pegadinha de concurso. É uma causa superveniente, relativamente independente, que por si só causou o resultado. Portanto, a alternativa correta é a A. Tício praticou crime de lesão corporal privilegiado. Por quê? Porque estava sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Esse privilégio de homicídio se aplica à lesão corporal também. Não se podendo a ele imputar o crime de homicídio culposo, já que decorrente de causa relativamente independente. E a bancar por aqui, que eles poderiam considerar, né, que por si só causou o resultado, também estaria correto, que é uma continuação aqui dessa questão, tá bom? Vamos para mais uma. Aqui, pessoal, outra de Caio e Tício, mas agora antes quando eles eram amigos, né? Quando eles eram amigos ali, foram furtar uma casa, essa questão aqui eu sei que dá margem para dúvida, olha só. Caio e Tício combinam de furtar a residência de Cícero, amigo em comum de ambos. Então, os caras são muito filha da puta, né, esses amigos aqui. Vamos lá. Já que sabem que ele fará uma viagem longa para o exterior. Passados 2 dias da viagem de Cícero, Caio e Tício arrombam a fechadura, ó, tá vendo? Arrombam a fechadura, rompimento de obstáculo. E concurso de agentes, temos 2 qualificadoras, ó, concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Vamos lá. E ingressam na casa. Logo que ingressam no quarto de Cícero, onde tinha ciência da existência de um cofre, são surpreendidos com a presença de uma mulher dormindo na cama. Então tinha uma mulher dormindo. Olha só. Caio, de imediato, desiste da ação e sai do imóvel sem nada a levar, ficando na esquina da casa, aguardando o Tício. Vamos parar por aqui. Aí vocês podem pensar, Diego, mas ainda é desistência voluntária? Não, cuidado. A desistência voluntária, ela não pode ser provocada por terceiro, porque senão não é voluntária. Qual que é o detalhe? Eu dou esse exemplo em sala de aula com o exemplo da polícia. O cara vai furtar uma casa, ele começa a pular um muro. Aí ele escuta o barulho de uma viatura, do giroflex, ele escuta o barulho da sirene. O que ele faz? Ele volta. Ah, ele desistiu, ele poderia prosseguir. Não, foi a presença da polícia que ele fez voltar atrás. Isso é tentativa. Aqui no caso, foi a presença de um terceiro, uma terceira pessoa ali, que fez o sujeito recuar e voltar. Então não é desistência voluntária, ele já estava nos atos executórios, portanto é tentativa. Cuidado que é pegadinha sutil da banca. Aí continua. Tício, contudo, embora não subtraia nada, aproveitando-se que a mulher dormia, introduz o pênis em sua boca, que ao acordar é forçado a praticar sexo oral, aí ó, sob ameaça de arma de fogo. Crime de estupro, tá? Agora veja, aqui no caso, quem praticou isso foi o Tício. O Caio foi embora.
Aqui nós aplicamos a cooperação dolosamente distinta que nós vimos na questão de investigador. No caso, o Caio fica só no furto qualificado, na tentativa do furto qualificado, enquanto que Tício, esse cai no crime sexual. A alternativa correta, portanto, de todas é a D, ó. Caio e Tício responderão pelo crime de furto tentado, qualificado, duas qualificadoras, ó. Destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e pelo concurso de agentes. E Tício também pelo crime estupro. Porque como o Caio, é o Caio mesmo, né? É, Caio, eu misturo os nomes. O Caio não combinou o crime sexual, ele não vai responder. Cooperação dolosamente distinta. Questão boa aqui de interpretação do crime, tá bom? Vamos para outra aqui. Lembra que na de investigador caiu o 147B? Na de escrivão caiu o 147A. Tá aqui, ó. A respeito do crime de perseguição previsto no 147A do Código Penal, é correto afirmar. Aqui, galera, é letra de lei, então não ficar perdendo tempo falando qual que é e qual que não é. É letra de lei, ó. Se praticado mediante concurso de agentes, enseja causa de aumento de pena. Letrinha da lei, é um crime de ação penal pública condicionado, então não é não é somente a vítima, a mulher que pode ser vítima, o homem também pode, criança, idoso e por aí vai, tá? Então tem as pegadinhas ali, mas aqui realmente só quem conhece letra de lei. Outra questão que é pura letra de lei, considerando o estelionato contra idoso e vulnerável. O estelionato praticado mediante fraude eletrônica, assinale a alternativa correta. Eu, na aula de véspera, inclusive, até nas retas finais, eu apostei que ia cair de novidades ou furto. Ou é furto ou estelionato. Sempre veio um dos dois crimes. E agora veio o estelionato. Aqui, letra de lei, então não vou perder tempo lendo a questão para o vídeo não ficar muito cansativo. A alternativa correta é a E. O estelionato contra idoso vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso, é punido de forma aumentada, podendo chegar ao dobro, podendo, é o máximo, ao dobro da pena do crime de estelionato, tá bom? Então aqui é a alternativa correta da 13, pelo menos no meu caderno, se eu não me engano, o meu aqui é a versão 3 da prova, tá? É a versão 3. Aqui, alternativa E. Tá bom? Vamos para mais uma. Essa questão chata. Porque essa questão aqui é específica de um assunto que nunca caiu, né? Os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Eu fico orgulhoso desse tipo de questão, porque quando publicou o edital, na mesma semana de publicação do edital, eu gravei todos os crimes contra o Estado Democrático de Direito na plataforma. Os nossos alunos estavam bem servidos. Então aqui a única alternativa que não tem nenhum erro em relação a esses crimes é a A. O crime de violência política, para se caracterizar, exige que a restrição, impedimento ou dificuldade ao exercício dos direitos políticos seja em razão de sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, tá bom? Muito cuidado, que pegadinha, tem várias pegadinhas aí, eles mudam posição de palavras, mudam o sentido, colocam um não, então tem muita pegadinha nos demais crimes, mas a correta tá aí, no crime de violência política. Essas foram as questões de penal, poucas polêmicas, algumas questões difíceis, mas não fugiu muito o padrão da VUNESP, pelo menos na minha opinião. A matéria fora da curva das minhas matérias foi criminologia, e o português, né? O português veio fora da curva, mas o direito, eu entendo que teve fáceis e difíceis, como é o padrão da VUNESP. Não fugiu o padrão, muita questão interpretativa. Eu sei que vocês muitos vão errar aquela de investigador, né, de desistência voluntária, arrependimento eficaz, paciência, pegadinha da VUNESP, uma questão com enunciado curto mesmo. E para você que se deu bem, em breve vou comentar aí a prova discursiva, tá? Vai para a prova oral, quer se preparar com quem aprovou mais de 600 alunos nos últimos editais, inclusive detonou aí na prova oral, praticamente quase todos os meus alunos da prova oral, um ou outro ali que reprovou, mas a maioria esmagadora dos alunos aprovados na prova oral, inclusive muitos que tinham pavor de falar em público, a lista de espera está na descrição, beleza? Galera, grande abraço, bom estudo a todos e até agora o caderno de processo penal. Até lá!